Oi para você que está assistindo meu canal e seja bem-vindo a mais um vídeo do canal Falando Dormindo. Bom, gente, esse vai ser o primeiro vídeo após a mudança que eu estava esperando tanto para fazer no canal. Eu espero que isso dê certo e vou deixar isso para as explicações para depois, para o próximo vídeo. Bom, gente, hoje eu trouxe aqui para vocês o caso sobre a treta do Guto, sobre o vídeo que ele fez, o Guto do canal Cronosfera, sobre o vídeo que ele fez de Tate no Yusha. O nome do título é O Anime que Deveria Ser Crime. Eu vim trazer o que eu acho, a minha opinião, e refutar alguns dos fatos que ele disse. E se você concorda comigo, por favor, manda aí fala aí nos comentários. E se não concorda, me explica, porque também tenta trazer, porque alguns dos argumentos que o Guto traz são muito, além de serem controversos, se debater um com o outro, na minha opinião, parece que ele não entendeu direito o significado, ou simplesmente ele não interpretou do jeito que eu interpretei, desculpa. E eu também vi um vídeo sobre o canal Tragicômico, um canal que eu respeito muito, o Wagner. Wagner, se você algum dia ver esse vídeo, por favor, me chama aí pra gente bater um papo, porque eu queria muito te conhecer, cara. Sou muito seu fã. Mas antes, eu preciso fazer um merchan pra vocês. Bom, gente, como algumas pessoas já devem estar ligadas, esse meu canal, eu trago dublagens. E bom, o meu grupo o link de alguns dos integrantes do meu grupo de dublagem está aqui na descrição. Eu também criei um Pix aqui pro meu canal, para caso você queira me dar uma ajuda, pois até hoje eu nunca ganhei nenhum centavo com o YouTube. Então, se você puder me ajudar, nem que seja com R$1, R$2, R$5, já vai ser de grande ajuda. Eu tô aceitando qualquer quantia. E tem aqui na descrição também o link do grupo de dublagem da série Ruby, que eu pretendo trazer alguns vídeos sobre a série aqui, mas também você pode participar do projeto de dublagem que a gente está fazendo. A gente está aceitando todo tipo de participante. E chega lá e quando você for falar sobre quando for chamar alguns dos líderes do grupo, fala que você veio por causa do vídeo do Eric, que eles provavelmente já vão te conhecer. Além do mais, também tem a questão do meu e-mail de contato, que se você quiser fazer algum patrocínio ou algum parceria, ou até chamar para eu fazer, ou se até uma pessoa assim famosa quiser me chamar para alguma coisa, está aí na descrição. E bom, não tendo mais nada a dizer, vamos começar a analisar e refutar os vídeos que eu tenho os argumentos de Guto no vídeo. Bom, eu vou começar pelo argumento que ele usou aqui, tipo, o falso estupro que o Naofumi sofreu, que a acusação de estupro que o Naofumi sofreu que ele disse que não se coloca isso numa obra. Daqui a pouco a gente volta no ponto de comprar uma criança escravizada, mas vamos aqui à questão do falso estupro. Inicialmente, esse já é um tipo de tema, é um tipo de visão sobre um tema que você não coloca numa obra. Ponto. Principalmente se você for fazer uma obra que não vai entrar diretamente nesses detalhes, se você não vai querer expandir isso de alguma forma, ou na verdade em qualquer obra você não coloca esse ponto de vista sobre uma situação. Porque, primeiro, a gente já tem na nossa realidade um mundo em que existem diversos abusos sexuais por aí e que a voz da mulher sequer é ouvida, a voz da mulher vítima sequer é ouvida, totalmente descredibilizada. As pessoas, a sociedade, principalmente os homens, costumam em massa não ouvir a voz das mulheres nessa situação, o que faz com que uma quantidade tristemente gigantesca de mulheres pelo mundo já tenham sofrido abuso e sequer foram consideradas as suas palavras. Guto
Mas no mundo já existiu algum caso de acusação falsa de estupro? Já. Inclusive a gente viu recentemente, né, pelo menos ao que tudo indica, na grande mídia, um caso como esse. Mas você precisa trazer isso pra dentro da obra? Você precisa tratar isso como o ponto principal? Enquanto você tá aqui trazendo uma história pra adolescentes, 12, 13, 14, 15 anos, que sequer têm noção do mundo, que estão formando suas opiniões agora, está tratando aqui um protagonista completamente injustiçado, que também foi acusado falsamente de estupro, lá fora, a cada poucos minutos, uma mulher é violentada. E ela, no dia seguinte, as pessoas não vão considerar as suas palavras. Aí os moleques de 12, 20, 30 anos que estão assistindo isso aqui vão falar lá, é que nem aquele caso do desenho. Eu pergunto por quê? Por que não se deve colocar? Se já apareceram personagens que cometeram estupro e não acontece nada de errado com eles, não acontece nada de errado com eles depois, por que uma situação em que você coloca que o personagem ter sofrido uma falsa acusação de estupro é errado? É considerado como errado? Porque eu em momento algum vi o Guto reclamando sobre, por exemplo, personagens, por exemplo, em Hellsing, no último episódio aparece a mãe da Victoria sendo estuprada, e eu nunca vi ninguém reclamando sobre isso. E como é que é esse ponto? Porque, beleza, é o estupro, mas ele não reclama de uma falsa acusação de estupro. Cara, eu te contar que você pode ter uma infinidade de coisas que você pode trazer pra história, pra obra. Você pode trazer? Pode. Mas ele fala, você não pode trazer esse tipo de tema pra uma obra, ponto. É esse tipo de coisa que eu tô falando, porque ele traz pontos que ele traz argumentos que fala, você não pode discordar sobre isso, ponto. Acabou aí. Se você não pode discordar disso, acabou. É triste isso que acontece, porque ele disse depois no mesmo vídeo, Guto, mas existem falsas acusações, casos de falsas acusações na realidade. E ele disse sim. Então, se existe, aí ele, por que mas você precisa trazer isso para uma obra? E eu pergunto, Guto, o que impede? O que me proíbe de eu trazer uma história em que traz uma falsa acusação de estupro? O que proíbe? Ele fala que as pessoas de 12, 13, 14, 15 anos vão ser influenciados e vão acabar achando que que gosta do anime. Cara, isso cabe ao discernimento da pessoa. Não cabe porque engraçado é isso. A culpa é sempre do autor. Nunca a culpa é da pessoa que assiste. Não é da culpa da pessoa que coloca para assistir. É sempre a culpa do autor. O autor está exercendo a liberdade artística dele. Ele pode escrever coisa sobre o que ele quiser. Se as pessoas não gostarem, é consequência. Claro, o autor ou a autora também, porque existem boatos, pelo que eu vi, que quem escreveu Tate no Yusha é uma mulher. E essa coisa, porque se o autor está exercendo o direito dele de escrever e passar a obra, claro, ele tem que fazer algo que englobe tudo e que faça as pessoas gostar. Mas se as pessoas não gostarem, é consequência. E pessoas gostaram disso. Então não tem esse argumento entre aspas cru. Você não tem embasamento, porque você não pode colocar isso em alta. O que impede as pessoas? Porque isso vai do discernimento de cada um. Fazer as pessoas você colocar você colocar um tema assim numa obra em que crianças de 12, 13, 14, 15 anos vão assistir, vai fazer a pessoa deles vai influenciar a cabeça deles e fazer com que eles falem, gosta lá do anime. Cara, eu te conheço, eu posso te falar várias pessoas aqui que assistiram a obra, que adoraram a história, assistiram, eu assisti junto com elas ainda, e
Hoje em dia elas não pensam nesse tipo de coisa. Eles sabem que existe mulher que faz besteira, eles sabem que existe homem que faz besteira, mas nenhum deles fala. Mas quando eles veem um caso desses, de falsa acusação ou de até estupro de verdade, eles nunca citam essa relação com o anime. Porque sabem que são casos e casos. Eles usam como exemplo. Se é verdade, as pessoas falam. E nem, pô, eu acho a última coisa que as pessoas que pelo menos eu conheço que assistiram, eles nem citam o anime numa hora dessa. Porque vai comparar. Porque, mano, se você tem, tipo, não tem discernimento suficiente pra querer usar algo assim, a falar, é igual a história do anime. Mano, isso é falta de discernimento. Você não consegue, tipo, trazer, mano, você não consegue separar. Mano, aquilo de lá é uma história em um mundo totalmente diferente. Até porque é dito que lá na história de Tatenushi eles vivem numa sociedade matriarcal, onde a mulher é colocada acima de tudo. Aqui, na realidade, é outra coisa totalmente diferente, como o Guto até tinha dito. Ele é o Naofumi é o herói, ele é o bonzinho, ele vem da vida real, do mundo real, não desse mundo. Acreditem, os desenhos ajudam a influenciar pensamentos de várias maneiras. Caramba, hein, Guto? Tinha que encarnar a Record, hein? Cara, esse argumento... Putz, eu nem sei direito o que falar de um argumento desse cara. Desenho ajuda a influenciar as pessoas. Então por que, tipo, Então por que você assiste um negócio desse? Tipo, então por que você não faz isso? Se você assistiu, você fez, e se, de acordo com o que você está falando, desenhos realmente influenciam as pessoas. Se ele pegou pessoas de 15 a 30 e poucos anos. Se você assistiu o anime e não... E você assistiu o anime, leu a light novel, leu a web novel e não fez... Então por que você não faz isso? Por que você não vê uma mulher na rua e também não chama ela do jeito que o Naofumi chama? Aí é o que eu te pergunto, cara, porque esse é seu argumento, como eu disse, é falta de discernimento. Vai do discernimento da pessoa. Se a pessoa se deixa influenciar de um jeito negativo por causa de um anime, de uma série, a culpa já é da pessoa, não tem nada a ver com o autor. E como já tava essa questão aqui complicada, eu falei, não, eu quero entender melhor de como que a gente tem a base dessa história toda. E aí, lá no começo, a primeira vez que eu assisti, eu fui pra light novel. E é muito curioso como o personagem se encaixa em um grande incelzão odiador de mulheres. É fato, não é removível isso da história. Naofumi simplesmente odeia mulheres. Isso vem desde antes da acusação de estupro. Isso, em algumas das vezes, foi retirado do anime, porque simplesmente não caberia colocar todos os nuances de pensamento dele ali dentro, mas não altera em nada a história. Você pode me perguntar, Guto, mas a gente não tem que julgar o anime pelo que ele é e não pelo que é a light novel? Geralmente, mas esse caso é diferente. Porque imagina uma situação em que existe um sujeito que odeia todas as mulheres e mata mulheres porque ele odeia mulheres. Existe um livro sobre isso. A few moments later. Ainda é o mesmo. E o Naofumi do anime é o mesmo da light novel e da web novel. Quando ele tá lendo sobre o conto dos heróis na biblioteca, tem uma passagem que ele reclama que o autor daquela história não colocou uma garota bonita pra entreter as pessoas que estão lendo, né? Mataria colocar uma garota bonita aqui pra entreter todo mundo? Quer dizer, existe uma princesa nessa história, mas ela é uma completa... O jeito que ela flertava com mais de um herói era simplesmente nojento. Ela devia escolher um dos caras e ficar com ele, não é? Eu vou meio que censurar os palavrões que estão sendo ditos aí no meio. Mas, Guto, esse seu argumento novamente é errôneo, porque você disse que ele odeia mulheres antes mesmo da acusação, a falsa acusação de estupro acontecer. Cara, eu não estou vendo aqui onde ele está dizendo, mesmo nessa parte aqui que, segundo você, ele está dizendo que ele odeia, mas, primeiro, aqui não está dizendo nenhuma forma que ele odeia
as mulheres aqui, pelo menos nesse trecho que você tirou, não tem nada falando que eu odeio mulheres e não sei o que você tá dizendo. E segundo, mesmo se tivesse, ele está dizendo que ele odeia o tipo de mulher, ele detesta, que ele não gosta, que ele desagrada ele, o gênero de personagem da Mai, que é o tipo de mulher que é só integrada pra ficar se esfregando em personagens aleatórios, pra ficar seduzindo, pra ficar só sendo um objeto corporal, só sendo visto pelo corpo pelos personagens. Não, ela é sendo que tipo, e você está tratando como se fosse errado ele não gostar de uma mulher que gosta de ficar só com um cara, porque se a mulher pode ficar com um cara, com vários caras, mas ela é tratada como o próprio Naofumi disse ali. Mas se o cara quiser ficar com várias, ele não é julgado. Mas cara, é o tipo de coisa que tá sendo trazida aqui. A princesa tá dizendo ali, ela fica se esfregando, ela fica dando em cima, flertando com todos os outros heróis. Não era melhor ela só escolher um, que é a coisa mais natural e certa a se fazer? Porque ele não, em momento algum pediu, ela em momento algum foi tipo educada com os outros heróis, simplesmente realmente por educação. Tudo sempre tentando, ela sempre tá lá para tentar seduzir todo mundo. E em certa forma, o que ele tá dizendo, sério, mataria colocar uma ou duas personagens bonitas para manter o interesse do leitor? E esse negócio tá muito certo, porque você parar pra pensar, não precisa, eu com meu conhecimento de roteiro, eu digo, não precisa ser uma mulher só bonita, pode ser uma mulher carismática, forte ou simplesmente atraente. Porque pegar uma mulher, um exemplo, eu até te dou um exemplo, a Mereoleona de Black Clover. Mano, ela é a personagem que é simplesmente perfeita. Praticamente todo mundo que olha gosta da Mereoleona, porque é uma mulher que é forte, é atraente, ela não abaixa a cabeça pra ninguém, é bonita, e além de tudo, ela mostra que tem um lado sensível, e é sábio, e não fica se esfregando em todo mundo. Não tem basicamente como se odiar, a não ser que se tipo, é só um personagem pra... é só um personagem pra você ficar lá, porque é de shounen. É uma mulher que, querendo ou não, em shounen vai ter um pouco de fanservice, mas você praticamente, quando se trata da Mereoleona, você praticamente não olha pra isso. Você admira a força dela, como ela lida, e a personalidade dela, que é incrível. A outra também é Charlotte, que, como foi até dito, ela gosta do Yami, ela só tenta sair com o Yami, ela em momento algum tenta gostar de outro cara. Tanto que já virou meme de várias formas, às vezes que ela fugiu do Yami por pura vergonha de ficar perto dele. E aí, essas personagens, todo um público que gosta de Black Clover, ou você pelo menos gosta uma pontinha ou da Mereoleona ou da Charlotte. E exatamente, elas são bonitas, são fortes, são atraentes, são inteligentes e são carismáticas. Chama atenção, é isso que ele tá querendo dizer. Porque custava trazer pelo menos uma personagem no estilo da Mereoleona, mesmo que fosse ficar clichê. Custava botar uma mulher parecida com a personalidade, um jeito atrativo igual ao da Mereoleona? Não custava. Mas não, é o que ele tá dizendo. Ia doer, mataria colocar uma personagem interessante, uma menina bonita e atraente, realmente aqui, não uma garota só pra ficar se esfregando nos outros. Tinha ali uma situação que ele podia comprar um homem meio lagarto e um cara meio coelho. As duas situações eram mais vantajosas porque eles eram mais fortes e tinham um level mais alto do que a Raphtalia. Mas quando ele olhou a garota meio tanuki, eu vou ler pra vocês a passagem. Esse era um bom negócio? Não tinha certeza. A garota guaxinim me chamou a atenção. E então percebi, olhando nos seus olhos, como eu me sentia. Sim, essa coisa era uma mulher. 2 hours later. Do mesmo gênero que aquela outra que me traiu. Eu olhei em seus olhos assustados e imediatamente pensei que queria controlá-la. Eu pensei que poderia simplesmente fingir que eu transformei a Mine numa escrava. Se ela morresse, isso me faria me sentir melhor.
E essa é a passagem da Light Novel, que é um pouco mais suave ainda do que a Web Novel. Porque na parte que ele fala essa coisa numa mulher do mesmo gênero que aquela lá, na Web Novel ele fala simplesmente que aquela 12 seconds later. criatura tinha um gênero similar. Sim, o exato gênero da... Eu preciso dar mais detalhes sobre o fato dele simplesmente odiar mulheres desde sempre? Sim, Guto. Por favor, me apresente algum argumento de verdade que mostre que ele odiava mulheres antes mesmo do que aconteceu, antes mesmo da falsa acusação de estupro. Porque os argumentos que você mostrou até agora foi de ódio, nem foi de ódio, mais mesmo desinteresse, porque, como acabei de dizer, e outro é o ódio que ele começa a ter depois da acusação de ódio, da acusação de estupro. E você, como ele disse, ele sofreu uma falsa acusação de estupro e a vida dele está um caos. Todo mundo odeia ele e ele odeia todo mundo. Ele não seria errado, ele estaria errado se ele fosse, tipo, assim, só com uma pessoa. Sim, mas só que ele tá errado, ele age assim com desprezo, com ódio, maltratando, com desprezo todo mundo e por culpa de uma única e simples mulher. E ele acaba querendo descontar isso na Raftalha. E o errado é real, é isso. Ele queria descontar a raiva dele em uma pessoa que não tinha nada a ver com isso. O que a Raftalha tinha a ver com o problema dele com a Mine? Nada. Mas ele quis ter ela simplesmente porque se ela morresse, ele poderia se sentir melhor com a morte da Mine. Ele quis colocar todo o sentimento negativo que ele sentia, não porque ela era uma mulher, mas sim com ódio porque todo mundo, através de uma mulher, acabou surgindo. Acabou trazendo pra lá o ódio que todo mundo sentia por ele. Ele colocou o ódio que ele sentia por todo mundo, ele colocou tanto pelos heróis, quanto pela Mine, quanto pelo rei, quanto pelos cidadãos, por todo mundo ele colocou em cima da Raftalha, e que é um peso muito grande. Agora a gente entra na parte que fica ainda mais complicado, que é a questão dele ter comprado uma garota escravizada, né? Olha só, o pobrezinho não tinha apoio de ninguém, ele teve que se tornar um dono de escravos. Ele pega a Raftalha, vai treinar com ela vai poder, né, atacar enquanto ele defende, porque ele é o herói do escudo, ele não consegue atacar. Só que as pessoas escravizadas desse mundo têm uma maldição que faz dor física caso ela minta pro seu dono, caso ela não obedeça seu dono. E uma hora depois, muitos traumas, gritando de noite, não conseguia dormir, etc. E ele simplesmente botou ela pra lutar. E todas as vezes que ela entrava em choque, porque ela é uma criança que tá lutando e ela tem todos os traumas, que eu não preciso mencionar isso todas as vezes, né? Ele gritava com ela pra ativar a maldição de escravo. E aí dava um choque no pescoço dela. Isso aconteceu diversas vezes nos primeiros episódios. Bom, Guto, essa questão que você trouxe realmente sobre a questão da escravidão, mas eu acho, Guto, que é mais prudente também, e também de certa forma mais moral, você trazer também o contexto das cenas que você coloca nos seus vídeos. Mas já que você não trouxe, eu falo por você. Na primeira cena que você trouxe, ele estava tentando ensinar ela a lutar, a como usar uma espada. E realmente deu choque, ele fez aquilo de propósito para ela obedecer ele, mas como eu disse, você mesmo disse, deu um choque no pescoço dela, porque ele tá achando que ela ia obedecer pela dor, só que aquilo só deixava ela mais assustada. E ele acabava que não ligava para aquilo, porque realmente ele estava consumindo, o ódio dele só estava aumentando a cada vez que ele interagia cada vez mais com as pessoas. E ele acabava descontando isso na Raftalha. Mas pensa bem também, se ela não usasse, não aprendesse a usar a espada, o que aconteceria com os dois mais pra frente? Se ele estava dependendo dela para sobreviver, e tanto um quanto o outro tava dependendo de um do outro para sobreviver, o que os dois iam começar a fazer mais pra frente se ela não começasse a ficar forte?
Não estou defendendo o Naofumi, a atitude dele foi errada pra caramba. Mas ele tentou pedir pra ela ataque. E ela recusou aquilo por causa mesmo. Ele devia, por exemplo... Olha, ele devia estar fazendo exatamente como um discurso. Olha, se a gente não fizer isso, a gente vai acabar morrendo. Eu vou acabar morrendo nas hordas e você também, porque infelizmente você vai ter que vir comigo para as hordas. Então, se você não quiser que nós dois morramos para esses monstros que estão vindo, é melhor a gente começar a trabalhar junto. E provavelmente, mesmo depois disso, ela ia ficar com medo. Você entende como é que é complicado? Não dá pra julgar julgar ele de forma tão leviana como tá fazendo assim? E passando para a segunda cena. Na segunda cena, ela disse: eu tenho medo de sangue. Ele tentou pedir com educação. Ele estava lá num momento de tensão, tentando segurar o coelho para os dois ganharem experiência. E ela disse que tinha medo de sangue. E no segundo ele nem falou, ele nem fez aquilo de propósito, o choque foi automático. E infelizmente, acabou que quem deu o choque nela foi ela mesma, porque desobedeceu. E outra vez, eu não estou condenando a desobediência dela. Eu estou afirmando que se os dois trabalhassem juntos logo de cara, não ia demonstrar, não ter a carga emocional que teve no Naofumi mais pra frente. Porque ele precisava afundar realmente nesse poço de ódio que ele estava, para no final da primeira temporada já ele se reerguer como alguém muito melhor, alguém mais, digamos assim, honrado, pode-se dizer, alguém mais humano. Porque, cara, sinceramente, se você, na situação que o Naofumi se meteu, passar por tudo que ele passou, tenta me dizer que você não faria o mesmo e não se tornaria igual a ele depois de tudo que ele passou. Porque, cara, isso é totalmente humanizado. Isso é totalmente o que acontece com caras hoje. Tem cara que tá que tá comendo pão que o diabo amassou, porque ele tá lá, por causa da falsa acusação de uma mulher, ou às vezes até mulheres que estão sofrendo, que estão chorando, porque uma falsa acusação de estupro de um homem uma acusação que ela fez de estupro pro cara e não funcionou, porque ele realmente estuprou ela. Ou até quando é uma falsa acusação de estupro por parte do cara e a mulher tá sofrendo. Então todo mundo tá sofrendo, mas a gente precisa enxergar a realidade que não é só um lado que sofre, é os dois. E passando para a terceira cena, ele está na terceira cena que você apresentou dele falando é uma ordem e ela tomando choque. Mas, Guto, você apresentou o contexto de que ele estava fazendo aquilo para tentar salvar a vida dela? Porque ele estava segurando algo que ia matar os dois. O Naofumi não tinha não tinha força e nem nível para derrotar ele. Ele viu que a Raftalia não